Fala aí, meus amigos e amigas do Under the Metal. E Digão, estamos aqui com mais um vídeo, começando a primeira semana aí de julho, mais um mês aí que nós estamos iniciando mais uma semana, né, Digão? Mais uma semaninha e, claro, eu sempre fica o convite, como nós fazemos nos vídeos de segunda-feira. Amanhã tem nossa live às 20 horas no Under the Metal, nossa resenha metal. Convidamos vocês a todos para participar, que tá muito bacana. Cada semana tá crescendo ainda mais no chat, a gente dá muita risada, responde todos os comentários, fala com vocês ao vivo, é muito legal. Participem porque vale muito a pena. Com certeza, cara. E hoje vamos falar aí de um assunto talvez polêmico ou não, mas vamos falar aí que o Alice in Chains não seria uma banda de grunge como muitos pensam, e vamos trazer aqui a nossa ideia, que nós achamos dessa ideia, se é grunge ou se é metal, né, Digão? Fica sempre essa dúvida, né, Milo? Até com a gente mesmo, né? Quando a gente conversa assim, né, em off, assim, não precisa ter um canal, mas muitos anos atrás, ou atualmente também, o que é o Alice in Chains, né? É o grunge, é metal, é os dois juntos, que realmente a banda é, né, cara? Mas a gente vai trazer um pouco desse vídeo, mas eu só queria começar a dar uma introdução aqui no assunto, né? Sim, sim. É que assim, o Alice in Chains, ele surgiu, né? Só acho que leva a crer que é uma banda grunge porque ela surgiu praticamente na mesma época que outras bandas também no mesmo local, né, do que outras bandas, né? Tipo, pode dizer Nirvana, o Soundgarden, o Pearl Jam e tal. Então ali parece que a galera meio que criou um estereótipo sobre o Alice in Chains por ser grunge devido às raízes que eles vieram, da onde eles vieram e também na mesma época dessas bandas que eu acabei de citar, né? É justamente isso, né? Pelo fato de ter surgido ali praticamente aí junto com o Nirvana, só de Garpejinho que você falou lá, em 1987, né? Por mais que no início ali a banda soava ali mais próximo de um hard rock do que de um grunge propriamente dito, até porque depois eu vou falar um pouco mais pra frente a minha ideia de som do Alice in Chains, mas aqui só dando uma pincelada. E o pior não foi isso. O pior fato é de o Alice in Chains ser uma banda que nasceu ali no berço do grunge, que é em Seattle, né? Seattle é o berço do grunge. Então é aquela Exatamente. coisa, nasceu em Seattle é grunge, né, cara? Tipo, já dá aquele rótulo, né? Então só o fato deles terem nascido em Seattle já automaticamente já rotularam os caras como uma banda de grunge. Só que quando os caras começaram ali, antes até de lançar o primeiro álbum, os caras já vinham fazendo um som que não tinha nada a ver com o grunge não tinha nem ainda estourado. Então como que você pode associar isso se a banda, né, não tinha, o grunge não tinha nem explodido ainda, né, cara? Não, e não é só isso, né, cara? A banda, se você pegar pra ouvir mesmo fielmente ali, né, não é. Ela vai muito além, né, do propriamente o grunge, né, que o pessoal fala e tal. Eu também vou falar um pouco disso mais pra frente, né, a minha opinião sobre a sonoridade da banda, mas a gente não pode negar, Melon, que a banda foi um dos artistas de maiores sucessos na década de 90, né, cara? Os caras acabaram vendendo aí no mínimo 25 milhões, né, Da de álbuns coisa. pelo mundo. Então, assim, não é qualquer coisa, né, cara? Não é qualquer banda que alcança isso, né, cara? Somente bandas aclamadas, né? E o Alice in Chains é uma delas. Mas elas também tiveram muitas influências, né, do heavy metal, né, cara? Porque eu quero falar mais pra frente disso, mas eu já vou começar a introduzir. Tem heavy metal, muito mais de heavy metal, né, cara? E eles quiseram não só fazer isso, né? Eles quiseram soar não como uma banda de heavy metal, não como uma banda de grunge, mas talvez um som peculiar do Alice in Chains. Quando você bate a nota, a primeira nota, você fala, Um pô, isso, som isso, isso próprio, daqui é né? Alice in Chains. Exato. Isso aqui é Alice in Chains, né? Então, acho que ficou muito na cabeça da banda em fazer um som mesmo próprio deles, né? Assim, eu também vou falar mais um pouco mais para frente sobre isso. É claro que, assim, vai falar referências. Eu vou falar um pouco também sobre referência. Mano, toda banda tem referências, né? Então é inegável você dizer que a banda não tem a referência de heavy metal tal, como o Digão disse. Toda banda tem uma referência. E eu não quero entrar nesse assunto agora para depois eu dar a minha ideia, mas para você ter uma ideia, cara, em 1990 os caras lançaram o primeiro álbum lá, o Facelift, que é um álbum que eu acho muito bom.
que, porra, quem não conhece a Man in the Box pode até não conhecer o álbum, mas você falar em Man in the Box, todo mundo conhece, porque explodiu tanto essa música, né, Digão? Essa música ela é tão famosa que é aquele tipo de música que até quem não é do meio do metal conhece, né, cara? De tão famosa que a Man in the Box é. E você falar que a Man in the Box é um grunge, cara, você falar que a Man in the Box tem referências de grunge, tem ações de grunge ali, é uma pessoa que realmente não tem tato, não tem ouvido e não entende de música. Porque Man in the Box é tudo, né? Menos grunge. Aquilo lá, você pode falar que aquilo é forró, mas não é grunge. Pode falar até que é samba, né? Mas grunge não é, né, cara? Porque era pesada, né, cara? Você vê o peso dela, né, Sim, cara? A guitarra, aquele vocal rasgado do Lenny Stanley. Então, cara, é uma coisa assim que eu acho que é um suicídio falar que o Alice in Chains é grunge, ok, tudo bem, quem acha que é, mas aí vamos passar um pouquinho para adiante, mano. Vamos pôr o álbum Dirt, que é o de 92 para frente aí, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Aquele álbum é pesadaço, né, cara? Todas pesadaço, as cara. músicas, tem músicas rápidas, tem músicas mais cadenciadas, mas é muito pesado, cara. É um clima meio obscuro ali, então eu ali, cara, ali eles fincaram totalmente o pé, né? No heavy metal. Tanto é que eu acho que nem sei se muita gente sabe isso, eles foram chamados para fazer show de abertura do Metallica, né, cara? Já era um gigante, um colosso já na época, né, cara? Então, porra, você acha mesmo que o Metallica ia se dispor a chamar uma banda para queimar o filme deles? Por mais que depois o Metallica mudou de sonoridade, não é o papo aqui hoje, mas você acha que eles iam chamar uma banda de grunge para abrir os seus shows, ainda mais É, no no auge que eles boom, estavam, que era do Black Album? Não ia, né, cara? sim. Claro. Não, e, cara, e não só isso, né? A própria banda, né? A gente tá falando uma coisa que a gente tá analisando em questão de música, em questão de sonoridade, mas aí vamos falar a banda, a própria banda já falou em entrevistas que eles não gostam do termo grunge, que eles odeiam o termo grunge, que eles não são grunge, que foi colocada aquela conotação deles por causa de Seattle, por causa da mídia, mas eles particularmente, eles detestam esse termo colocado como grunge, porque eles não se consideram grunge, isso a própria banda já falou isso, né? E o engraçado, né, Digão, que é aquela coisa, né? Foi assim, primeiro foi considerado um rock alternativo, depois chamaram do metal alternativo, aí depois só de metal. Aí depois, quando o grunge surgiu e estourou, aí virou grunge. Então, quer dizer, ninguém sabia que realmente a banda era. Então, foi tipo assim, vamos rotulando conforme a banda toca, né? O que tá no momento a gente vai rotular os caras. Uma hora a gente acerta, né? Uma hora a gente acerta, exato. A gente vai falando rock alternativo pra cá, depois metal alternativo, que é um termo que nunca Nossa. mais tinha ouvido na vida, né? Que é metal alternativo. Depois do heavy metal, não, beleza, os caras foram no heavy metal. Depois que explodiu mesmo essas bandas, né, que a gente falou no começo do vídeo, aí, não, então isso daqui é grunge porque tem algum elemento aqui, outro ali. Cara, é uma salada, né? É o que você bem falou, cara. Eles odeiam, cara. Odeiam total, assim. Eles falam que até julgam que esse termo é um termo imbecil, idiota. A própria mídia criou pra rotular essas bandas que veio de Seattle, né, cara? Ah, total. Então, se a própria banda, né? Porque aí pode surgir lá os fanzete. E a gente ultimamente tá tendo muito fanzete, né? Tudo bem, não tem um problema, não pode ser fanático, né? Pode ser fã, a gente já falou, mas não ser fanático, cego, né? Aí o fanzete vem, mas é grunge ponto final. Se a própria banda, né? A gente não estamos falando da nossa ideia, mas a própria banda já disse que ela não se considera uma banda grunge. Se a própria banda falou isso, então você já tem uma ideia que realmente eles não se consideram, não são grunge. Mas a pessoa fala, mas eles têm ali umas músicas mais arrastadas e tal. Cara, não é o fato de ser uma música mais arrastada, uma música mais diferente, que propriamente tem que ser grunge. Ele, como a gente falou, eles sempre procuraram trazer a própria sonoridade, né, cara? Mas esse negócio de ficar rotulando a banda, porque tem uma música assim, de outro jeito. Cara, a banda sempre tem uma sonoridade mais pegada, não é aquele heavy metal, tal, não, é uma influência de heavy metal, a gente falou aqui, é uma influência de heavy metal, né, uma música diferenciada, os caras têm uma pegada diferente, é isso que é legal no Alice in Chains, cara, os caras têm referências de heavy metal, mas eles têm um som mais peculiar deles, e só por eles terem esse som mais peculiar, a galera já acha que isso daí vai rotular como ser uma banda grunge, eu não acho nada a ver isso, velho. Vou até te dar um exemplo, você puxou, até, ainda bem que você deu esse exemplo de som arrastado. Vamos supor, aquele álbum, Force of Habit do Exodus. É um álbum arrastado, não é um álbum arrastado?
Ah, não deixa de ser thrash metal, entendeu o que eu tô falando? Não, álbum arrastado quer dizer porque o Alice in Chains usa elementos arrastados que é considerado grunge? Não, eu acho que não tem nada a ver. Acho que faz parte, né? Essa sonoridade única e peculiar deles, né? Então, assim, eu acho que mais. Que a banda é muito diferente mesmo daqueles que eles falam. Eles pendem muito mais pro heavy metal do que Sim. uma outra coisa. Claro, é o que você falou também. Não é linear, não é um negócio reto. Olha, heavy metal, reto. Não. Eles dão umas pitadas aqui e ali, então eles quiseram fazer um som deles bem diferente, porque foi proposital isso, né, cara? Então, realmente, eu bato muito nessa tecla dos dois primeiros álbuns, né? Que foi o Facelift e o Dirt, com referências totais, né? De Muito heavy bom metal, aí isso, depois velho. você. Porra, total, né, cara? Aí você pode até depois, vamos entrar já nessa ideia do outro lado, né? Por exemplo, o EP de Iron Files de 94 e o álbum homônimo Alice in Chains, né? Que foram os próximos. Aí sim, cara, aí sim ele já começa a mudar a sonoridade, mas também não é um Mas não é grunge, um não pode ser grunge, considerado um cara. grunge. Ah, E ó, eu particularmente acho o Jars of Flies um puta de um álbum. Aquela música do Shell eu acho muito foda, mano. Acho muito porra. foda aquela música do Shell. Muito foda. Eu acho um álbum muito legal. Claro, é um álbum diferente do que eles vieram fazendo dos dois primeiros. Né? Um EP, aliás, do que eles vieram fazendo nos dois primeiros álbuns. É uma nova ideia de som de Alice in Chains, mas ainda, pra mim, ainda fica longe de ser um grunge aquilo, né? Pra mim fica Não, fica bem longe longe. de ser rotular que aquilo é um grunge. É um som mais assim, aquele som que a gente fala mais depressivo, né? Que a gente fala do Alice in Chains, um som mais cadenciado, mas, cara, ainda assim um som muito bom e, cara, pra mim fica longe de ser um grunge. E até pra pincelar isso daí, Digão, é justamente entrando nessa ideia e que eu acho muito legal, e é por isso que eu curto muito Alice in Chains, é uma das minhas bandas favoritas, porque eles fazem um som de identidade, cara. É aquilo que você É. falou. Eles dão um primeiro acorde ali, você já sabe que é Alice Chains, tá ligado? Os caras tocam ali, você fala, pô, isso é Alice Chains. Eles têm as referências que a gente falou, uma referência de heavy metal, umas misturebas que eles fazem ali, mas é algo que eles quiseram fazer de identidade. Então eu vejo Alice Chains como uma banda que tem um som próprio. Eles criaram um som próprio e quando você ouve é Alice Chains, velho. Então é essa visão que eu tenho deles assim, dando uma pincelada rápida, velho. Não, e até hoje eles seguiram essa tendência de som, né? Eles não mudaram porque o Lenny Stanley morreu e tudo mais, vamos trazer outros vocalistas, Não, vão mudar tudo. Não, a sonoridade está ali. Claro, um pouco diferente do que foi, né? Os dois, três primeiros álbuns ali, mas é o Alice in Chains. Você bate o acorde ali, você fala, pô, essa música aqui é o Alice in Chains. Eu até acho, cara, que o cara do metal mesmo, a banda é o Jerry Cantrell, né? É a opinião que eu sim, tenho. Que ele é o cara da banda e talvez o Lenny Stanley, passando pelos problemas que a gente até fez um vídeo deles, depois se quiser botar o cardzinho aí, Milan, pra galera assistir nosso vídeo que a gente fez sim. especial do Lenny Deixa aí. Stanley, né? Ele como tava passando por problemas, tal, de depressão, de drogas ali, talvez ele colocava muito sentimento nas músicas que acabavam meio que se tornando um som meio para baixo, meio down ali. Pode confundir a galera que seja um grunge, tá? Essa é a visão Sim. que eu tenho. Pode ser que ali, naqueles vozes, claro, ele era proposital porque ele tava passando por um momento ruim, mas a banda sonoricamente falando, cara, não, isso não existe de ser grunge, pelo menos na minha opinião. Esse último álbum que eles lançaram em 2018, né, o Rainier Fog, que é um álbum que eu gosto também, eu acho legal, né? Acho um álbum muito bom. É essa pegada do Alice Chains, assim, um negócio mais cadenciado, mais assim, depressivo, mas aquela pegada que quando você começa a ouvir, você sabe que é Alice Chains. Você fala, pô, isso é Alice Chains. Se eles tivessem pegado e totalmente mudado toda a sonoridade deles e começasse a fazer esse negócio mais puxado, por exemplo, o Nirvana, o Pearl Jam, que ali sim tem total característica, são bandas de grunge propriamente dito, ok, mas não, eles sempre mantiveram a mesma linha de ideia de som, de guitarra, claro, os dois primeiros um pouco mais puxado pro heavy metal, depois um pouco mais arrastado, mas nunca para mim chegando a ser considerado um grunge. Então, infelizmente, né, os caras foram tanto encheram o saco deles, né? Esse negócio de grunge, 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 que hoje eles estão cagando. Quer rotular de grunge, rotula. Quer falar que a gente é metal alternativo? Se vocês quiserem falar, foda-se, a gente não vai mais brigar por isso. Então, talvez por eles hoje não ligarem de ser considerado uma banda grunge,
ainda assim fortalece mais essa galera que fala, não, até os caras não estão nem aí. Depois de tantos caras falar que não era e a galera encheu o saco, eles falaram, foda-se. Isso perseguiu muito eles, né, cara? E desde o começo, né? Eles não Até odiavam hoje, isso né, mesmo. cara? Só que menos, né? Porque é o que você falou, os caras estão cagando, né, cara? A galera pensa em só fazer o É, som deles. Então hoje a galera meio que, já que a gente não incomoda mais a banda, então vamos parar de falar isso aqui e tal, isso aqui. Já não faz mais parte muito de grunge hoje, né, cara? Que o pessoal fala. Então, muito por causa da banda, que a banda ligava tanto, é aquele famoso caso, né, Milão? Você bota um apelido na escola, você fica bravo, o apelido pega. Mais ou menos o que acontecia com o Alice in Chains, né, cara? Você é começava a verdade. falar que é grunge, os caras ficavam bravos, tá, é grunge, tá, e você encheu o saco dele. Quando eles pararam de ligar pra isso, acabou, cara. Tanto é que você Acabou, não é. ouve mais tanto isso, né, cara? Hoje é Mas, difícil. Você vê, por assim, exemplo, se você entrar em site, desculpa te cortar, Digão, você vai entrar em site, por exemplo, se você entrar em site de discografia, que tem a discografia, vai ter lá, o cara vai colocar que é grunge, você pode entrar em outro site que vai falar que é heavy metal, então quer dizer, ainda hoje é muito diferente, até você vai entrar até lá no Metal Archives, você vai ver lá, tá lá, heavy metal barra grunge, né, de tanto e foi enchendo o saco, os caras foram lá e colocaram como grunge também. Mas primeiro é o quê? Heavy metal, ou seja, o grunge é o famoso para de encher o saco, velho, tá ligado? vocês querem ver isso é grunge? Então toma, vai, tá Grunge, bom. A tá gente já. bom, tá aí, vai, para de encher o saco. Mas realmente eu particularmente não vejo, nunca vi ou nem vejo o Alice in Chains como uma banda grunge. Para mim é uma banda que tem uma sonoridade própria, que tem uma identidade própria, com elementos mais puxados pro heavy metal. E fica aí, essa é a minha ideia, cara. E eu não mudo jamais. Também, se fosse pra cravar aqui, uma só é heavy metal. Considerava o estilo heavy metal sim, com um som peculiar sim, um som próprio sim, mas acima de tudo heavy metal, né? Não é, a gente falou no meio do vídeo, né? Não é aquele negócio linear retão, metálico, as guitarras tudo cavalgada sempre, não. Eles têm elementos ali, muito influência de heavy metal, e eles mesmos se consideram uma banda de heavy metal. Então, a minha opinião é essa, né? Tá aí. Não, não só a nossa opinião, como a opinião do próprio Alice in Chains. Então, né? Mais do que Vamos ver da isso. galera agora, né? Sim, a galera tem o direito. Assim, a galera tem o direito, que eu sempre falo, a galera tem o direito de opinar do jeito que quiser, né? A gente não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém, nós estamos aqui para colocar os fatos e a nossa opinião. O que é problema, às vezes, Digão, é aquele cara que se acha o truzão e ele não tem argumento. A gente falou até isso na última live. É aquele cara que chega no chat, nada a ver, mano. Vocês são ignorantes, só falaram merda, só bosta. Esse cara, mano, pra mim é o pior do lixo, do lixo, do lixo. Por quê? Porque o cara não tem nem argumento pra chegar no chat e querer fazer um debate, né? Ele já chega ofendendo porque ele sabe que ele não tem capacidade de debater. Então, cara, você tem uma opinião contrária? Coloca aí, todo direito. Eu acho que é válido isso pra gente conversar, debater. Eu acho que essa é a ideia do vídeo, né? Para debater mesmo ver a opinião das pessoas, né? Pra gente encerrar de vez esse assunto é metal, é grunge, então ok, tudo bem, a gente já deu, nossas opiniões é metal. Se você acha diferente, então dê argumentos e por que você acha que é. Não chegue só nos comentários falando nada a ver, quanta É, ignorância, que é o que a gente já ouve, né? Bastante assim que a gente lê, sim. quanta ignorância e tal. Então deixa nos seus comentários o porquê que vocês acham que é grunge, aí tudo bem, a gente vai trocando aquela ideia, pode até ser pontos de vista que a gente não percebeu, nunca percebeu, e através do seu comentário a gente pode perceber, né? É isso aí. Sim, a gente pode discorrer que tenha ou não referências de grunge, mas assim, cravar, a gente fica com o que a banda já cravou, né? Então, assim, a opinião a gente fica com o que a banda cravou. Agora, se dentro da parte musical há alguns elementos que vocês enxergam que sejam grunge, deixa aí nos comentários que a gente conversa. É isso Isso aí, aí. Digão. Fechou? Então tá aí, galera, mais Ótimo. um videozinho legal pra vocês aí. A gente falar isso daí, é bacana. Também deixa se você gosta de Alice in Chains ou não. E a gente se vê quarta-feira aí. Quarta-feira tem videozinho legal aí. E amanhã na live, hein? E Não amanhã esqueça a live live. amanhã. 20 horas, É a galera. live, Amanhã 20 horas. livezinha. Foi na sua agenda aí, 8 da noite, 20 horas, você entra lá que a gente bate aquele ideia lá. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Um forte Obrigado. abraço. Valeu. Valeu.